Olá, esta é a segunda aula do terceiro bimestre para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema continuará sendo funções. Agora nós vamos colocar mais alguns tipos, né? Ficou mais no primeiro e segundo grau, né? Na atividade anterior, na aula anterior, melhor dizendo, que são várias atividades, né? Aí agora a gente vai a partir da 11 a 18, né? E aí tem envolvendo funções trigonométricas e funções exponenciais. E dentro da função exponencial vai estar o tema logaritmo. Eu vou lembrar, né? Porque eu creio que no primeiro ano vocês não devem lembrar muita coisa, então eu montei aqui o passo a passo, vocês só anotam, né, a resolução e tal, e aí depois aí eu coloco mais alguns aí para vocês fazerem, tá? Bom, então tem aulas que são fáceis, tem aulas que são difíceis, e é assim que é a vida, né? Então vamos lá, essa atividade 11 ela é bem tranquila, né? Porque eu até ia colocar ela na aula anterior, mas preferi colocar nessa. Entre os retângulos com perímetro de 24 metros, só para lembrar, o perímetro é a soma dos lados, né? Então, se você somar todos os quatro lados que compõem o retângulo e o quadrado, que também é um retângulo, né? Você tem o 24 metros, né? De comprimento, tá? Como exemplificado a seguir, qual deles tem a maior área? Então aqui é bem tranquilo, né? O perímetro 24 e a maior área, então multiplica os lados, né? No caso do quadrado pode fazer elevado à segunda potência, que é a mesma coisa, e aí marca qual deles que tem a maior área. Isso aqui é tranquilo, né? Bom, agora vamos para a parte difícil. Bom, esse exercício aqui, na apostila do ano passado, veio com erro, e nesse ano, na minha concepção, também veio com erro também. Eu vou explicar aqui na resolução o porquê. Ele tem lá as alternativas, né? E aí ele pede para a gente marcar qual das alternativas que representa esse gráfico aí, né? Que é um pouco parecido com uma função exponencial, mas na correção aí ele marca que é uma função do segundo grau, que a gente já estudou 1 milhão de vezes, né? Que o gráfico representa uma parábola, então aí só tem uma parte da parábola, né? Só que para representar a parábola, e esse ponto que ela intercepta no eixo do y, no caso ele colocou como ht, que é a altura, né? Então ele teria que, esse ponto que intercepta aí é o termo independente, no caso c, né? Então o que eu decidi fazer, né? Eu decidi dar uma forçadinha, né, no exercício para a gente identificar o A e o B, representando dessa maneira, 3 pontos, tá? Em cima desses 3 pontos nós vamos montar uma tabela, e dessa tabela a gente consegue traçar qual é a função que representa, a função no caso quadrática, a função de segundo grau, que representa esse daí. Desse jeito que eu vou fazer aqui com vocês, foi exatamente igual ao que caiu na questão que tratava desse tema do Enem de 2019. Eu vou trazer ela para a gente poder fazer, né? E aí primeiro a gente vai debater essa parte aqui, tá? Então, eu não coloquei nem as alternativas, mas na resolução lá, eu acho que a alternativa B estava lá ax ao quadrado mais bx. E a gente entende que se não tem o c é igual a zero. E aqui nesse caso não pode ser. Então eu marquei os pontos representando na tabela, o ht e o t. Quando o t é 0, o ht 100, que é o primeiro ponto. Quando o tempo for 4, o ht, que é a altura, né, da altura, acho que seria alguma quantidade, alguma coisa assim, né? O 500, tá? E o 5, que nem eu falei, deu uma forçada, porque você vê ali, não tá bem assim no 5, mas eu coloquei como se fosse, tá? Então, 5 e 800 lá. Então, marquei esses pontos, construí uma tabela. Aí eu vou provar para vocês que não pode ser o que colocou lá, o C, ele não é 0, né? Para ser 0, esse ponto teria que ter cortado um pouquinho mais embaixo. Então, aí eu inventei aqui alguma resolução. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou escrever a função do segundo grau com t
fazendo o papel do x e o ht fazendo o papel do y, tá? E mostrar qual é a função aí que representa. Então, eu comecei colocando com t igual a 0, no ht o 100, né? Então, ficaria assim, né? Então, 100 igual a a elevado ao quadrado, que é o tempo 0, né? O instante 0. O b vezes o t, a primeira potência, e o c. Qualquer coisa que eu multiplico por 0 dá 0, então esse a cancela e esse b cancela, né? Então, c é igual a 100, tá? Então, por isso que está errado lá na resolução. Como não tem o c, então significa que essa função aí está meio estranha, né? Bom, beleza. Agora, continuando aí, tá? Agora, nós vamos descobrir o valor de A e o valor de B. E para fazer isso, a gente vai usar os outros pontos que a gente marcou no gráfico. O segundo ponto, 4.500, e o terceiro ponto, 5.800. Então, fazendo a continuação aqui, ó, a gente vai colocar agora os valores. Agora eu vou colocar 4 no lugar do T e 500 no lugar do HT, né? Então, vai ficar assim, tá vendo? Então, 4 ao quadrado, que dá 16. 4 vezes b dá o próprio b, né? Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. 500 é igual a 16a mais 4b mais 100. Esse mais 100 eu vou jogar para o outro lado, né? Então, tá somando, fica subtraindo. Então, vai ficar 400 ali, né? Que é o resultado da subtração. Vou colocar só na ordem as letras primeiros e o número depois, né? Então, vai ficar 16a mais 4b igual a 400. A gente pode simplificar, né? Então, eu vou dividir aqui por que número? Por 4, né? 4 dá para dividir todos aí, né? Então, 16 dividido por 4 dá 4, 4 dividido por 4 dá 1, e 400 dividido por 4 dá 100. Então, eu vou ter a primeira equação, 4a mais b igual a 100, né? Agora, a segunda parte dessa segunda parte aqui, né? Vou colocar 5 e 800, né? Então, no lugar do HT vai ficar 5 e 800. O HT 800, né? E 5 no lugar do tempo. Resolvendo lá, 5 ao quadrado dá 25. 5 vezes b dá 5b, né? Então, vai ficar 800, 25a mais 5b mais 100. Esse 100 está somando, o contrário de somar, subtrair. Então, vai ficar 800 menos 100. Vai dar 700. Vou colocar na ordem que eu coloquei as letras primeiras, o número depois, né? Então, vai ficar 25a mais 5b igual a 700. Também dá para dividir tudo por 5, né? Porque 25 dá para dividir por 5, 5 dá para dividir por 5 e 700 também, porque termina com 0, né? Dividindo tudo por 5, a gente chega aí no 5a mais b igual a 140, né? Dá para resolver? Agora dá, porque a gente tem um sistema de equações. Tem a equação 1 e tem a equação 2. Vamos descobrir o valor do A, o valor do B. É um tema do segundo ano, né? Então, eu vou deixar para vocês pesquisarem para tentar resolver, né? A gente discutiu no segundo ano, né? Estamos no terceiro, com essa loucura toda aí de pandemia, né? 3 tipos ou 3 métodos para resolver, que é o método da substituição, escalonamento e regra de Cramer. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses métodos, porque não vai ter tio Miquel o resto da vida, né? Para falar para vocês como tem que fazer, né? Então, aí, vocês dão uma olhadinha nesses temas e tentam resolver. Então, aí a gente tem duas equações, 4a mais b igual a 100, 5a mais b igual a 140. Usando desses métodos, você consegue descobrir quanto vale o a, quanto vale b, certo? Aí, escreve lá a equação. Provavelmente vai dar frações aí, tá? Bom, agora a atividade 13. Atividade 13 tá lá, ó. A massa M de uma substância radioativa diminui com o tempo. Ou seja, a função do tempo de decomposição T, M igual a Ft. Ele está falando que o M está representando uma função em relação ao tempo, né? Para certa substância, tem-se M igual a M0, né? O M0 seria o instante inicial, onde o tempo é 0, tá? Vezes 10 elevado a menos t. Isso aí é o que nós chamamos de uma função do tipo exponencial, tá? Se vocês quiserem marcar, vocês marcam. A letra, ela está no expoente, né? Geralmente é um tema do primeiro ano, mas desse terceiro bimestre acaba voltando alguns temas, né? E o tema de função exponencial está aí, né?
O M0 é a massa inicial, ele falou que é 400 gramas, o T, o tempo, né, de decomposição em horas. Determine quantos gramas estarão presentes após 5 horas, né? Então, no lugar do T, nós vamos colocar 5 e aí nós vamos resolver. A atividade 14 é para fazer o gráfico. Se vocês quiserem fazer no GeoGebra, para mim não tem importância nenhuma. Depois nós vamos dar uma estudadinha com mais detalhes para relembrar quando uma função exponencial ela é crescente ou decrescente, né? Então, se vocês quiserem fazer no GeoGebra, colocar lá M, pode pôr só M se quiser, tá? No lugar, não pode pôr 400, né? Coloca 400 no lugar do M0 e coloca 10 elevado a menos T. Se não achar o T lá no GeoGebra, pode pôr X, não tem problema nenhum, tá? Ele vai fazer o gráfico da função exponencial. Bom, eu vou calcular essa daqui, que eu acredito que vocês não devem lembrar muita coisa, então eu vou calcular, vocês só copiam a resolução aí para o exercício, tá? Bom, então a função é essa daqui, e no lugar do M0 nós vamos colocar 4.000, então vai ficar assim, né? Então, e no lugar do T 5, então vai ficar 10 elevado a menos 5. Ali precisa lembrar, né, 10 elevado a menos 5 é uma notação de fração, né, com expoente negativo. Como calcular a potência com expoente negativo? A gente tem uma propriedade, né, da matemática, né? Eu fiz isso daí no começo do ano, vocês podem dar uma olhadinha nas folhas, se não tiver, né, vocês podem dar uma assistida em algumas coisas de aula. Eu não tenho nada no meu canal sobre essas propriedades, porque a gente fez na sala de aula. Se não lembra, dá uma olhada lá nas folhas, nas primeiras folhas de revisão. Então aí tem 1 elevado a n, a elevado a n, como que a gente calcula o expoente negativo. Só que aí está o contrário, né? Então a gente vai trazer para uma forma de fração, ou seja, o a é igual a 10 e o n é igual a menos 5. Quando a gente representa na forma de fração, o expoente fica positivo, né? Dá uma lembrada disso daí. Então eu vou usar essa propriedade tanto nesse quanto no outro exercício que a gente vai fazer também, tá? Então vou representar ele dessa forma, né? Então 1 sobre 10 elevado a 5 positivo. 10 elevado a 5 eu coloco 1 mais 5 zeros, né? Lembrando da notação científica de aulas de física, né? Então vai ficar 1 sobre 10.000. Vou cancelar os zeros que dá aqui, né? São 3 de cada. Então vai ficar 4 vezes 1 dividido por 10. 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 10 vai dar 0,4, né? Que a gente conta uma casa para colocar a vírgula, né? Então vai ficar 4 vezes 10 vai ser igual a 0,4 gramas, né? Então esse é o cálculo aí da função que a gente chama de função exponencial, tá? Professor, vai ter pra gente fazer? Calma, vai ter. Agora, a atividade 15, né? Eu pensei, passa ou não passa, 15 e tal, não sei o que, porque ela é um pouquinho complicada, porque precisa lembrar os temas do logaritmo, né? Então, eu vou lembrar aqui para vocês, basicamente, né? A gente fez um pouquinho, acho que foi que bimestre, não sei, teve uma questão da AP, só estamos no terceiro, né? Foi no primeiro. Do cálculo do logaritmo, eu coloquei aqui de novo para a gente dar uma lembrada, e para fazer esse exercício eu precisava lembrar uma propriedade do logaritmo, que é o logaritmo da potência, né? Então eu vou lembrar, vou fazer aqui na calculadora, vocês podem fazer aí também, que é só para lembrar a propriedade. Então primeiro, lembrar como calcular o logaritmo, né? O logaritmo ele é o contrário do expoente, né? Também dá para a gente fazer da equação exponencial. Então a gente desmonta, né? Isso aí transforma em uma potência e resolve. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente dar uma lembrada. Então log de 10 igual a x. Esse log de 10, quando o logaritmo não tem base, comparando com a definição lá, o a não tem nenhum número, né? Esse é o logaritmo que é o mais comum, é chamado de logaritmo decimal, tá? Então ali a base é 10, a gente não precisa colocar. Assim como não coloco 10 elevado a 1, né? Que supõe lá que tem 1, no caso do logaritmo é o 10, né? Que não aparece, que é o tal do logaritmo decimal. Aplicando aquilo lá, né? Então vou fazer 10 elevado a x igual a 10, né? Então vou desmontar o logaritmo aí. Então vai ficar assim, né? 10 elevado a x igual a 10. Aquele 10 ali, né?
na verdade é 10 elevado à primeira, ou seja, se as bases são iguais, o expoente também é igual, ou seja, o x ali, né, o logaritmo de 10 é igual a x, esse x é igual a 1, porque 10 elevado à primeira lá, que é o 1. Né? E aí, já trazendo essa ideia, uma das aplicações do logaritmo é resolver as equações que a gente chama de equação exponencial. Então, é por isso que geralmente estuda um e depois o outro, né? Quando a gente não consegue igualar as bases, igual foi o caso, esse aí o caso, a gente tá as bases iguais, 10 elevado a x, 10, né? Mas tem alguns casos que a gente não consegue igualar, aí a gente aplica as propriedades do logaritmo. A principal propriedade, né, para a gente não voltar muito assim tal no logaritmo, é essa daqui, o logaritmo da potência, tá? E aí eu vou fazer dois exemplos usando a calculadora para vocês verem, né? Então tá escrito lá, se vocês quiserem marcar no cantinho ou quiser marcar só o exemplo, para mim tanto faz, né? Então tá o logaritmo de b na base a elevado a c, é a mesma coisa que eu pegar aquele c e multiplicar pelo logaritmo de b na base a. Caramba, o que é isso aí, né? Eu vou fazer esses dois exemplos usando a calculadora, tá? Na calculadora de vocês no celular vocês podem fazer também, mas precisa ver como é que faz, né? Porque eu não vou gravar para todos os modelos de celular, mas quem tem o Windows Phone, quem tem iPhone, né? Quem tem Android, as calculadoras são diferentes, né? Então é importante que você aprenda a usar a calculadora. Eu vou fazer aqui na calculadora do computador, que também é diferente também, né? Mas o que está escrito aí? O log de 10 elevado a 2, que é o logaritmo da potência, vai ser a mesma coisa que 2 log de 10. Eu já coloquei o logaritmo de 10, né? Porque a gente acabou de fazer que é igual a 1, né? Então a gente vai usar esse daí e aí a gente vai tentar entender essa propriedade aí para poder resolver o exercício, tá? Então vou fazer esses dois aqui rapidinho e mais um para a gente poder fazer. Ó, eu vou abrir aqui a calculadora, né? Para a gente poder ver aqui. A calculadora tem que estar, geralmente vai estar padrão, né? Tem que estar científica. E aí tem a log aqui. Aí dependendo do celular, pode ser que você digite o número e aperte log, ou o log primeiro e depois o número, depende, né? Então tem que dar uma olhadinha para ver qualquer coisa, se vocês pedem ajuda para poder fazer. Eu vou colocar o logaritmo de 200 aqui, né? Só para a gente poder ver o decimal, tá? Que a gente vai usar. Então, clicando lá, ó, ele já calculou, é aproximadamente 2,3, né? Vai dar um número infinito, né? Significa o quê? Que 10 elevado a 2,3, né? Dá próximo de 200, tá? Isso que significa aqui no logaritmo. Se a gente fosse desmontar aqui, né? Ficaria mais ou menos isso aqui, tá? No lugar desse valor aqui ficaria o 200, tá? Aí aqui o meu eu tenho que digitar primeiro o número e apertar o log, mas tem alguns que é o contrário, você aperta o log primeiro e depois o número. Então vamos testar essas duas propriedades na calculadora, porque não é para fazer cálculo, né? Para a gente entender o conceito matemático da propriedade logaritmo da potência. Então o que está escrito lá? Que log de 10 elevado a 2 é igual a 2 vezes o log de 10. Então vamos ver se isso é verdade. Então vou limpar tudo aqui. 10 elevado a 2, vou colocar como se eu não soubesse como que vai dar, né? Vai dar igual a 100, né? E aí eu vou apertar o log. Então quanto que deu? Então o log de 10 elevado a 2 deu 2, certo? Aí depende do celular. Aqui eu tenho que digitar a primeira potência para depois fazer, mas o celular, alguns você coloca log, coloca a potência e ele já faz o cálculo. Agora eu vou fazer a outra parte, que é 2 vezes o logaritmo de 10. Então, o que aconteceu com essa potência aqui? Ela veio para frente aqui multiplicando o logaritmo, tá? Só para a gente entender isso aqui. Então, eu vou ter que fazer o log primeiro, então vou pôr 10, apertar o log, né? E agora eu vou fazer vezes o 2, certo? Então vai dar igual a 2. Então bateu, né? O primeiro deu 2, o segundo deu 2. Para não restar nenhuma dúvida, eu vou fazer esse daqui, eu só mudei a potência, né? Então, olha só, se você ver aqui pela propriedade, o C está aqui na frente, ele vem multiplicando o logaritmo, tá vendo? E vai dar a mesma coisa, né? Então vamos ver aqui, ó. Então 10 elevado a 3, vamos supor que eu não soubesse quanto vai dar. 10 elevado a 3, né? Dá 1000, tá? Então aí agora eu vou
apertar o log, né? Então, o log de 10 elevado a 3 deu 3. Então, para essa propriedade da potência do logaritmo estiver correta, quando eu fazer o próximo vai dar 3, né? E é óbvio que vai dar 3, porque o log de 10 a gente acabou de fazer dá 1, né? Então vai ficar 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. Mas vamos fazer aqui na calculadora só para ficar mais divertido. Então vou colocar o 10 primeiro e apertar o log, né? Então deu 1 vezes o 3, que é igual a 3, tá? Então, está provado, né, que isto aqui é verdade, tá? Eu fiz pela calculadora, geralmente a gente faz. Então, quando eu tiver o logaritmo da potência, esse expoente que está aqui na frente, ele vai, a gente fala tombar, né? Deixa eu passar ele aqui para frente multiplicando, que alguns falam com a propriedade do tombo do logaritmo aí, tá? Bom, vamos lá então, aí eu vou montar aqui o cálculo e vou explicar para vocês como que vocês vão usar essa propriedade que eu acabei de fazer, que geralmente é o nível mais difícil que vem do logaritmo aí, né? Esse exercício aqui está um pouquinho mais complicado, porque ele pede para a gente fazer o que aqui, ó? Ele pede para a gente calcular qual instante, no caso o t, que a massa será igual a 20 gramas, né? Então, vamos ver aqui, deixa eu dar uma entrada, vai aqui mesmo, né? Então, vamos ver aqui, ó, pegando a fórmula que ele deu, o o instante inicial, é igual a 400, igual no começo, só o m que vai mudar para 20, né? Substituindo, então, na função, eu tenho essa coisa aí, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar o valor do t, tá? Ali tá menos t, tem que encontrar o valor do t. E obviamente a gente vai arrumar algum artifício matemático para transformar ele para positivo. Aí eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer, né? Que o tempo não pode ser negativo, a gente ainda não volta no tempo. Então vamos lá. Então o 4.000 ele está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividindo, né? Então vou fazer isso aqui, ó. O objetivo é encontrar o t ali, né? Então vai ficar 20 dividido por 4.000, vou cancelar um zero para ficar mais fácil e vou dividir ambos os números por 2, né? E então vai ficar 1 sobre 200. Não dá para fazer essa divisão aí, né, no número inteiro, né? Então eu fiz a divisão aqui no cantinho, 1 dividido para 200, tá? Então como é que a gente faz? Acrescenta a vírgula e o zero, né? E para dividir eu tenho que ter um número maior, né? Então não é maior, acrescento vírgula e zero. Não é maior ainda, acrescento a vírgula e zero. Agora sim, né? Então vou fazer 200 vezes quanto que dá 1.000? 200 vezes 5, que dá 1.000, sobra zero. Ou seja, 1 dividido para 200 vai dar 0,05 ou 5 milésimos, né? Que 0,05 é o resultado de 5 dividido para 1.000, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Para transformar esse t para positivo, nós vamos aplicar aquela propriedade, né, da potência, né, que acabamos de ver no anterior, né? Então, o que é 10 elevado a menos 10? É 1 sobre 10 elevado a t, né? Dá uma olhadinha na parte anterior do vídeo, é só a gente aplicou a propriedade do expoente negativo, que todo expoente negativo pode ser representado de uma forma de fração, né? Então, agora o t está positivo, certo? O que nós vamos fazer agora? Esse 10 elevado a t, ele está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então, vou passar ele multiplicando aqui, né? Então, vai ficar 10 elevado a t é igual a 0,055 milésimo igual a 1, né? Só ficou 1 do outro lado. Como o objetivo é encontrar o valor do t, então esse 0,005 eu vou passar ele dividindo, não é isso? Então vai ficar 10 elevado a t é igual a 1 sobre 5 milésimos, tá? Vou fazer essa divisão. Então essa divisão aqui, o ideal é transformar para número inteiro. Por isso que eu já falei 5 milésimos, que a gente lembra, né? Para transformar ele em inteiro, o ideal é que você multiplique os dois lados por 1.000, né? Porque 1.000 vezes 5 milésimos vai dar 5, né? E 1.000 vezes 1 vai dar o próprio 1.000. Ou seja, multiplicando os dois lados por 1.000, para ficar mais fácil para poder dividir, vai ficar a divisão, né, de 1.000 por 5. Eu não sei se dá para ver ali, né, os números estão relacionados, mas
com a primeira divisão, o único número que não tem ali é o 200, né? Então significa que se eu dividisse aqui, né, esse número aqui vai dar igual a 5 vezes 200, que dá 1000, né? Então o resultado ali dá 1000. Então, ou dá 1000 não dá 200. Então eu vou colocar 10 elevado a t é igual a 200, que é o resultado dessa divisão. Beleza? Bom, então aqui nós temos uma equação exponencial, tá? Nesse caso aí, eu não vou conseguir encontrar um número inteiro que eu consiga dividir, né, aí por 10 e transformar no 10 elevado a quanto que dá 200. Não tem número inteiro. Aí vem a ideia do logaritmo, né? O logaritmo é usado para esses casos aí, né? Pensando em problemas, vamos dizer assim, né? Em resolução de problemas e tal, de equações. Então, quando eu tiver uma potência aí desse tipo aí, que eu preciso encontrar o valor do expoente, eu posso usar o logaritmo. Mas aí, para fazer isso, igual nas equações, a gente faz dos dois lados, né? Então eu vou fazer o log de 10 elevado a t e o log de 200, que eu coloquei lá no começo, que é aproximadamente 2,3, né? Então o que nós vamos fazer? O primeiro é a propriedade da potência, né? Tá vendo? A potência do logaritmo, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Vou tombar esse camarada para frente, por isso que eu mostrei para vocês antes lá, né? Então vai ficar t, que multiplica log de 10 e igual a log de 200. Log de 10 é igual a 1, log de 200 eu fiz lá para vocês. Geralmente era nos exercícios que caem assim vestibular e tal, ele dá esses logaritmos, né? Logaritmo de 200 ou algum logaritmo próximo desse daí, logaritmo de 2, né? Alguma coisa assim, ele deveria dar para a gente poder fazer. Como não deu, por isso que eu fiz lá na calculadora, né? Porque você não tem obrigação de saber todos os logaritmos de cabeça, nem eu, né? Então o log de 10 é igual a 1, então vai ficar t vezes 1, e o log de 200 é igual a 2,3, né? t vezes 1 é igual a 2,3, ou seja, estou multiplicando por 1, esse t só pode ser 2,3, né? Então tá aí um exemplo da propriedade de logaritmo, aplicação de logaritmo para equações exponenciais, né? Geralmente é o nível mais difícil que cai essa questão aqui, um pouquinho, eu achei ela até mais difícil do que os exercícios que costumam cair no Enem, tá? Mas tá aí a resolução, fiz toda ela, depois a gente vai tentar ver outros exercícios para vocês poderem fazer com o conhecimento de vocês, né? Bom, então seguindo aqui o baile, vamos lá, o próximo exercício. O próximo exercício é uma função periódica, né, que a gente já estudou o ano passado, chama-se função função trigonométrica, fugiu até o nome aqui, né? Então é uma função cossenoide, né? Só para lembrar, tá, pessoal, ela faz, né, a repetição, né, ela é periódica, né? Toda função cossenoide ela nunca vai passar pelo zero, e a função senoide ela sempre começa do zero, começa subindo, tá? Do zero, do ponto zero da origem, ela sobe, depois começa a fazer o período de repetição, pode ser de 2 em 2, assim vai, esse caso aí de 2, né? Que é a amplitude. A função cosseno ela nunca vai passar pelo zero, né? Porque o cosseno de zero é igual a 1, então ela pode subir ou descer, mas nunca vai passar pelo zero, tá? Então tá aí a função, a representação, ele quer que a gente calcule o tempo igual a 1, igual a 2, igual a 7 meios, né? E esse de 7 meios já vai dar uma complicadinha. Eu vou fazer um só, vou fazer o mais fácil, que é um, porque a outra eu fiz o difícil. Agora vocês fazem os outros aí, né? Então, só para dar uma lembrada, né? Eu já coloquei o ciclo trigonométrico aqui, com a escala de π radiano para ficar mais fácil, e aí você vai comparar os valores para ver qual o valor que vai dar. Lembrando que nós vamos usar o eixo do cosseno, que é o eixo horizontal com sono, né? É o eixo que está deitado, e aí a gente vai ver para qual valor que vai dar lá, tá? Então, pegando a função, no lugar do t eu vou colocar igual a 1, né? Então vai ficar f de t é igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes 1. Tudo que eu multiplico por 1 dá 1, não é? Então vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 2. Aí o cosseno de π sobre 2 a gente tem que olhar aqui, né, para poder ver qual é o valor. π sobre 2, que é igual a 90 graus, vai ser igual a 0, tá vendo? Então eu estou trazendo o ponto que está lá em cima para o eixo do cosseno. Tem que observar isso aí, tá? Então cosseno de 0
o cosseno de 90, ou π sobre 2 é 0, então vai ficar 2 vezes 0, aí já vai dar o valor. 2 vezes 0 é igual a 0. Então, quando o tempo for igual a 1, o f de t vai ser igual a 0. Tá lá no gráfico, lá, né? Essa representação, tá? Aí vai ficar os dois para vocês fazerem. Igual a 2, né? Que não vai ter muita dificuldade aí para fazer. Toma cuidado só para não confundir, tem que olhar no eixo horizontal. E os 7 meios, que aí fica um pouquinho mais difícil de fazer, que fração sempre é mais complicado, né? Agora, o penúltimo exercício, né, é do tema anterior, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade, né, do bimestre anterior, que é para encontrar as raízes das funções polinomiais, né? Então aqui eu faço igual a 0, deu uma adiantada aqui, né? Então a gente pega as raízes, vai estar na forma fatorada, então é só igualar a 0. Então o primeiro parênteses, qual o valor que eu coloco para dar 0 para o x, o segundo parênteses, mesma coisa, e o terceiro, mesma coisa. O que é que vocês não vão ter muita dificuldade, mas caso tenha, dá uma olhada nos exercícios anteriores, né? O b é a mesma coisa, né? Então, como eu tenho que encontrar a raiz, eu tenho que encontrar os pontos aí que vai passar no eixo de x, né? Então, o x aí, o primeiro, é como se fosse x mais 0 ou menos 0, né? Que não vai fazer diferença nenhuma. Você já tira direto, o outro x só pode ser 0. E aí, os dois do parênteses aí você faz igualando a 0, né? X menos 3, ou seja, que valor que eu coloco no lugar do x que vai dar 0. E x mais 4, que valor que eu coloco no lugar do x, somando com 4, também vai dar 0, tá? O c é a mesma coisa, né? E o d, só toma cuidado com o d, que ele tem algumas posições trocadas aí, então toma cuidado aí para não confundir, né? Aí no caso, as 3 primeiras seriam do terceiro grau, né? A forma fatorada do terceiro grau, e a última, né, é a forma fatorada, só que de uma função do quarto grau, mas não muda nada, a forma fatorada é tranquilo de fazer, né? E o último exercício de hoje, ele pede para você fazer, sabia que eu tinha colocado grifado raiz, né? Ele pede para você fazer o gráfico da B e da C, da atividade 17, que são as funções do terceiro grau. Então, essa função aí do terceiro grau, como ela tem 3 raízes, serão 3 pontos que ela vai cortar, né? E os pontos são a resolução que você vai fazer na atividade 17, né? Então, se você achou 1, 7 e 8, então o gráfico ela começa subindo, passa pelo ponto 1, depois desce ao ponto 7 e depois sobe novamente. Nós fizemos um rascunho, mais ou menos, né, da prova, de uma questão da prova da AP, acho que se eu não me engano foi 17, 18, alguma coisa assim, né? O ano estou falando, né? E provavelmente, como agora vem 16, provavelmente pode ser que caia análise de funções do terceiro grau da representação geométrica. Obviamente não precisa fazer no papel quadriculado, né? Porque a gente nem tem papel quadriculado. Aí vocês podem fazer usando o GeoGebra para auxiliar também, né? E se não quiser, pode fazer o cálculo lá, faz só a marcação no eixo de x e faz mais ou menos o que eu falei, né? Tem lá na atividade que nós fizemos, lista preparatória do segundo bimestre, tem lá um exercício sobre isso. Se não lembra, pode perguntar, a gente tenta ajudar. Bom, então é isso, tá? Por hoje é só, dar uma lembradinha aí nesses temas aí, qualquer dúvida pode perguntar. Na terça-feira tem mais uma aulinha de matemática. Até!